Olha, o decreto da emergência financeira, ele não foi para procurar culpados. Não é nosso caminho fazer isso. A nossa finalidade é fazer um diagnóstico do que o que está acontecendo para que a gente encontre uma solução. Tá? Então, primeiro passo foi decretar a emergência financeira para que se parasse alguns pagamentos vultosos, que isso ia comprometer, inclusive, a folha de pagamento da prefeitura. Então, nós temos um resto a pagar de fonte 1 que ultrapassa 125 milhões, e quando eu assumi a prefeitura, o que nós tínhamos de fonte 1 era em torno de 36 milhões de reais. Então, com o decreto, o que ele faz? Ele permite ao prefeito que eu possa pagar as prioridades deste mandato. Então, nós deixamos de pagar o que é de 2024, tá? Isso está suspenso, e priorizamos as despesas que estão no mês de janeiro, como, por exemplo, a folha de pagamento, os encargos trabalhistas, que são fundamentais. Sem um servidor municipal, a prefeitura não funciona. A segunda questão que envolve também o decreto é o seguinte: eu vou falar para vocês aqui um valor médio, mas em média, nesse ano, a prefeitura vai ter um faturamento mais ou menos por mês em torno de 110 milhões. Só que nós teremos uma despesa que normalmente, se nada for feito, ela vai ultrapassar mensalmente, vai ter um negativo de 120 milhões. Então, além da dívida que nós temos do ano passado e dos outros anos também, é importante que se diga, são dívidas ao longo do tempo, nós temos também ainda as despesas mês a mês, do próprio mês, que já são maiores do que a própria receita. Então, além de nós pararmos os pagamentos aqui para trás e focarmos nas despesas do mês, nós estamos, através de um decreto também, criando, isso já foi criado, uma comissão para analisar os contratos da prefeitura. A lei permite que nós façamos com as empresas uma renegociação desses contratos e a supressão de até 25% em cada contrato. Então, o contrato tem um valor X, ele pode baixar em até 25%. Então, isso vai depender de uma negociação com essas empresas. É justamente o que nós estamos fazendo neste momento, para que a gente consiga adequar a receita e a despesa da prefeitura. Nós fizemos também exonerações. Não foi fácil para nós. São pessoas, são famílias. Entre essas pessoas tem ótimos profissionais. Só que nós tivemos que fazer isso por conta da ADI, são 2 ADIs que nós temos, e tivemos que respeitar isso, é uma decisão do Tribunal de Justiça. E também fizemos isso também para readequar as questões financeiras da Prefeitura Municipal. Olha, nós estamos neste momento em negociação. Tá? A comissão levantou os contratos, nós analisamos os contratos, estamos também fazendo uma avaliação dos preços destes contratos, né? Ou contratos similares em outros municípios ao nosso redor, ou de cidades que têm população parecida com Limeira. Nós estamos bem no meio desse processo. Eu imagino que nós teremos novidades ao longo do mês de fevereiro. Mas é importante frisar que, mesmo diante desse contexto, as empresas estão normalizando os serviços. Por exemplo, a novidade que eu vou dar é, eventualmente, dando certo alguma negociação para a supressão do contrato, a gente vai anunciar isso para a cidade. Só que isso foi iniciado agora. Tá? Porque para que a gente possa sentar com a empresa, nós temos que primeiro analisar o contrato, levantar o preço do contrato, levantar como é que é o preço na região, para poder apresentar para eles que dá para se reduzir o contrato, que é o que nós estamos fazendo neste momento. Qualquer novidade, que eu imagino que vai acontecer ao longo do mês de fevereiro, nós iremos anunciar para a imprensa. Só que ao longo desses 20 dias, os serviços eles foram normalizados, mesmo sem a empresa receber. Então, por exemplo, a coleta de lixo, nós conversamos com a empresa, que está desde o ano passado, acho que desde setembro, sem receber, e eles aceitaram normalizar o serviço, mesmo sem receber o passivo do ano passado. A empresa de poda de mato, neste momento, está podando as escolas, certo? E neste contrato de poda de mato, se não me engano, está em aberto desde agosto do ano passado. Então, mesmo nós estando diante de uma renegociação, o decreto que nós fizemos de emergência financeira, houve uma compreensão por parte das empresas e também uma compreensão por parte da Câmara Municipal, que está sendo muito solícita, uma compreensão por parte da sociedade como um todo, que entendeu e abraçou. E isso facilitou o nosso trabalho, tem facilitado, aliás, a imprensa também compreendeu isso muito bem,
Isso facilitou para que a gente conseguisse tomar as iniciativas que a gente tem que tomar sem que haja movimentos contrários. Então, isso tem ajudado muito. O decreto de emergência financeira são algumas, não é só um decreto, foram mais de um decreto, né? Mas são algumas iniciativas. Primeiro, parar o pagamento de despesas do ano passado, o resto a pagar. Renegociação desses valores. Renegociação dos contratos vigentes. Exoneração de cargos comissionados para poder readequar ao contexto da Receita Municipal. E depois, isso nós também estamos em andamento, formas de conseguir arrecadar recursos. Então, o governo do estado, o governo federal, fazer um refis para a gente poder dar desconto para que as pessoas físicas e jurídicas paguem despesas que tem junto à prefeitura. Todo o trabalho que está sendo feito, neste momento, engloba o que foi iniciado através do decreto. São 120 dias. O que nós fizemos internamente foi fazer um organograma de cada secretaria. Tá? Quando nós assumimos a prefeitura, nós não tínhamos esse organograma. Então nós temos uma situação em que, do ponto de vista legal, jurídico, nós temos os cargos funcionando, mas para que haja uma reforma, eu preciso montar um organograma e avaliar se as funções dos cargos, se tem cargos que ocupam a mesma função de um outro cargo, por exemplo. Então é um trabalho mais interno, é um trabalho que visivelmente é difícil de alguém debruçar sobre aquilo e identificar esse trabalho, mas ele é fundamental, que é destrinchar cada cargo, ver a função de cada cargo, ver se um outro cargo efetivo ou com função gratificada tem a mesma função que esse cargo comissionado e fazer um organograma de cada secretaria para a gente saber como a gente vai mudar cada secretaria ou se a gente vai criar novas secretarias. O que nós estamos fazendo neste momento é isso. É um trabalho muito difícil, porque a gente está envolvendo, se eu não me engano, Renata, são 80% dos cargos da prefeitura que foram declarados inconstitucionais. Ou seja, são muitos cargos. Então, nós estamos fazendo isso um por um. Temos muita pressa, porque você mencionou muito bem, são 120 dias de prazo para que seja aprovada. Na Câmara Municipal, tem um rito da Câmara Municipal, que eu preciso respeitar, então eu não posso deixar para a última hora. Eu estou agindo com muito foco, junto com a nossa equipe jurídica e também com a nossa Secretaria de Administração, para que a gente consiga terminar isso até o final de fevereiro. Pode ser que se estenda um pouquinho, mas a nossa meta é acabar em fevereiro, até o final. Olha, isso nós temos, é uma questão interna, nós vamos divulgar isso ao longo do mês de fevereiro, mas nós temos tanto uma meta já estabelecida para os cargos comissionados, como também uma meta estabelecida para o gasto com funções gratificadas. Os dois vão ter que diminuir. Nós criamos, Renata, uma comissão da sociedade civil para análise do estado geral da prefeitura municipal. E eles, inclusive, perguntaram isso para nós em ata. Nós vamos responder a eles isso em ata. E a nossa secretária de administração, que é a Claudete, ela fez uma relação da economia que nós tivemos com a exoneração no ano. Claro que essa economia vai diminuir, porque nós vamos nomear novas pessoas depois da reforma, mas a gente usa essa economia como meta. Então, a economia nossa, da forma como está hoje, ela seria em torno de, acho que, 55 milhões de reais no ano. Nós queremos, pelo menos manter metade disso de economia. Tá? Então, em tese, é isso. Como o nosso modelo ele ainda não está pronto, isso pode ser alterado. Então, nós estamos ainda discutindo isso. Eu vou falar em números, né, da economia, que essa informação eu posso dar por enquanto. Hoje a economia é de 55 milhões, com as exonerações que nós fizemos no ano, tá? Dos cargos comissionados e das funções gratificadas. Então a previsão neste ano seria de 55 milhões de reais. Só que nós vamos, com as nomeações que vão ser feitas através da reforma administrativa, e nós vamos mudar a forma como é feita a gratificação também, haverá novas nomeações. Nós queremos que a economia anual seja pelo menos de 25 a 30 milhões no ano. Então, acho que de valor bruto, acho que eu consigo explicar um pouco a sua pergunta. A lei que envolve as funções gratificadas, ela é um pouco diferente dos municípios aqui da região, né? Então, nós estamos também avaliando a alteração de como é feita a função gratificada. Mas nós estamos bem no meio desse processo ainda. Então, o que acontece?
Em algumas funções, nós fizemos a revogação por uma questão essencial para o funcionamento da prefeitura. Foi preciso que eu fizesse isso. E cada uma dessas pessoas a gente elencou uma justificativa. Porque eu tenho duas preocupações. A primeira é atender ao TJ. Aí tem uma discussão, olha, você pode manter essas pessoas em 120 dias ou não. Vai depender de como o Ministério Público enxerga isso. E nós vamos sempre procurar o Ministério Público e ouvi-los para fazer as questões da melhor forma possível. E existe uma outra questão, que é o Tribunal de Contas. Porque com a declaração do TJ, que acho que foi em abril do ano passado, fica claro para nós, por efeito ex nunc, a declaração ela vale do dia 1/1 de 2025. E eu tenho 120 dias para poder fazer a reforma. Mas eu pagando estes cargos, como é que o TCE vai entender isso? Eu estou pagando um cargo ilegal ou não? Ou que isso é ilegal depois de 120 dias? Então existe uma questão jurídica por trás disso também. Então nós estamos, algumas pequenas revogações que foram feitas, nós estamos guardando uma justificativa para cada caso. São funções essenciais para que a prefeitura funcione. O que estiver ao nosso alcance para ajudá-los, nós faremos, desde que não ultrapasse a lei. Então eu preciso estabelecer, ouvir talvez o Ministério Público, se eles estiverem dispostos a receber o secretário jurídico, entender como é que está esse contexto no Tribunal de Contas do Estado, qual é o entendimento do TCE. Então, se não houver nada juridicamente que impeça, nós faremos o que puder para poder ajudar as pessoas do concurso. Por hora vai aguardar esse julgamento lá no TCE? Não, eu vou pedir para a nossa equipe procurar os órgãos jurídicos e tentar ouvi-los para que seja feito um caminho... porque essas pessoas também não podem esperar, eles também estão preocupados. São famílias. Só que a minha preocupação também é fazer algum movimento que seja ilegal. Então, o caminho que eu vou adotar neste caso vai ser fazer tudo que estiver ao nosso alcance para que dê certo, desde que não seja contrário ao entendimento jurídico. Já temos uma série de movimentações necessárias. Acho que o mais importante não vai ser na primeira sessão, o mais importante é a reforma administrativa. Essa é a minha maior preocupação. Mas não vai ser o primeiro projeto. Não vai ser. Não vai ser porque... Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Osasco fez a reforma administrativa, demorou 6 meses para fazer. Itapevi demorou acho que 5 meses para fazer. Que são prefeitos que eu dialoguei e perguntei para eles o caminho que eles seguiram, porque deu certo a reforma que eles fizeram. Rio Claro demorou em torno de pelo menos acho que 1 semestre para fazer, e o prefeito sofreu muito, porque tinha uma lei federal, ele teve que exonerar os cargos e ficar 1 ano sem cargos comissionados em Rio Claro. Ou seja, nós estamos já tentando fazer de uma forma muito rápida, que é em 60 dias. Mas é muito trabalhoso, não é fácil. E se fizer errado, aí vai ter que fazer de novo, que é o que já aconteceu antes aqui em Limeira. Foi feita uma reforma, o Ministério Público entendeu que ela não foi correta, entrou com uma nova ação e ganhou de novo. Teve a declaração no ano passado das 2 ADIs que nós sofremos na prefeitura. Eu quero fazer uma definitiva, para que a gente não passe mais por isso. Mas estou tentando fazê-la em 60 dias.